Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos semanais, conhecendo a filosofia espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos ver hoje ainda na parte segunda, onde nós estamos tratando dos espíritos, no capítulo 1 do mundo espírita, o mundo dos espíritos. O tema progressão dos espíritos traz a questão 121. Então Kardec faz uma pergunta aos espíritos, vamos ver como foi essa pergunta e a resposta. A pergunta foi a seguinte: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A resposta dos espíritos da seguinte forma: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou os maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E aqui foi, a resposta dos espíritos. O espírito Miramês faz um comentário sobre essa resposta. Vamos olhar aqui um pouco mais profundamente como que ele comentou essa questão. Diz o seguinte: caminho dos espíritos. E ele diz assim: verdadeiramente fomos criados simples e ignorantes. Contudo, as qualidades espirituais perfeitas estavam vibrando e vibram ainda em nós, esperando o momento do desabrochar para a libertação definitiva. Os caminhos do Espírito são inúmeros, em todas as direções que a vontade de Deus determinou. Entretanto, o peso é o mesmo para cada criatura. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, faz somente pela ignorância e desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Quando o Espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência, para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiros esses que lhe trazem felicidade. A onisciência de Deus evidencia que ele já conhece antecipadamente os caminhos da alma, em toda a sua jornada de despertamento espiritual. Sendo assim, sabe antecipadamente dos nossos acertos, desacertos e as nossas tendências comprovam as diferenças entre nós. Quem conhece o amor jamais envereda pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo e perseguindo os semelhantes é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo que foi criado, dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância. De novo aqui, como nós fomos criados simples e ignorantes, à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos libertando da simplicidade e da ignorância, Continuando, os caminhos dos espíritos são diversos, como já dissemos, mas em todos eles se irradia a justiça, e se todos foram feitos iguais, porque a liberdade irá modificá-los nas atitudes. Por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? É feita uma pergunta. Os que não desejam mais errar, os fazem por experiências que colheram nas ilusões. E os que permanecem de encontro às leis espirituais é por faltar-lhes tempo na escala da educação. Ou seja, a partir do momento que as nossas atitudes vão mudando, é sinal que como nós temos o livre-arbítrio para tomar as decisões, nós vamos escolhendo de forma assertiva as decisões, e a nossa vida vai ficando bem mais fluida, bem mais harmônica, porque nós estamos atingindo graus maiores de evolução. Este é o ponto que ele traz. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador sábio e desperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Ou seja, todos nós só realmente evoluímos quando somos provados. E de que forma somos provados? Pelas experiências, pelas vivências diante das situações diversas que nós vivemos nas nossas jornadas existenciais. Continuando, não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes ou por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida para o devido despertamento das suas qualidades. Essa é a verdade. Em um pé de fruta podemos observar quantas amadurecem primeiro, por terem nascido primeiro. As que amadurecem por último, nasceram obviamente por último. Alma alguma cresce sem o guante
da dor, sem o sacrifício de si mesma, e sem variedades de problemas, ou seja, passa por diversas situações, que se transmutam em qualidades espirituais. Todos passamos pelos testemunhos necessários ao nosso adiantamento espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge desta lei que nos ampara a todos. Se somente a ignorância gera o erro, quando esta cessar, desaparecerá a predisposição para errar. Olha só que frase, né? E o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar com mais interesse de aprender no clima da oração. E assim termina aqui o comentário. Então veja, fazendo aqui um breve resumo, nós podemos trazer aqui a questão do livre-arbítrio. Como é que nós iremos conduzir o nosso aprendizado, o nosso conhecimento? Então o livre-arbítrio, ele existe no momento que você tem a inteligência, né? Que é o poder de escolha, de analisar as situações, né? Ponderar as coisas e ali você tomar as melhores decisões ou as mais assertivas, né? Então o livre-arbítrio ele existe justamente para nos dar este apoio, né? Por que nós escolhemos tal caminho ou deixamos de escolher tal caminho? Esse é um ponto. Então, os caminhos diferentes, né? Que muitos passam pelo bem ou muitos passam pelo mal, se desviando do caminho do bem, isso é inerente, né, à capacidade que o espírito tem de fazer as escolhas, na medida que ele vai se esforçando, vai absorvendo o conteúdo, né, vai se transformando moralmente, né, por atitudes mais nobres, com pensamentos mais coletivos, não só vivendo para si próprio, ele já começa a ir num caminho melhor, né? E na medida que o espírito ainda ele está vivendo mais a vida, pensar somente em si próprio, né? A gente fala do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Essas são comportamentos que fazem com que atrasam, né, a nossa evolução. Esse também é outro ponto. Portanto, ainda que escolhamos os caminhos tortuosos, chegará o momento do nosso despertamento espiritual e trilharemos a boa-aventurança no bem, na medida que a ignorância cessar em nossa trajetória. Então, na medida que nós formos nos livrando, né, da nossa ignorância, os erros vão diminuindo e nós viveremos uma vida mais harmônica, mais feliz. Chegaremos, sim, num estágio melhor e mais evolutivo no sentido de plenitude, né? Por outro lado, se insistirmos em comportamentos que possam produzir a infelicidade do nosso próximo, né, colheremos os efeitos da lei de causa e efeito. Passaremos pela dor, sofrimento, como forma de aprendizado para valorizar a vida e o próprio bem. Então, veja, nós podemos, ainda que nós façamos as escolhas equivocadas, nós teremos a oportunidade de fazer esse ajuste da nossa rota. Mas o importante é que o livre-arbítrio está para isso. Então, é sempre bom fazermos a reflexão se aquela atitude, né, se aquele comportamento realmente é o comportamento melhor para a situação, quando a gente olha o contexto geral, dentro da filosofia, né, do aprendizado universal. Não só olhando para o próprio umbigo, mas sim olhando, né, no pensamento coletivo, né, que é o aprendizado universal. Eu acho que foi uma lição muito rica, né, dois pontos muito importantes, e o livre-arbítrio é sim, né, a maneira que nós temos, a ferramenta que nós temos, né, para fazer as escolhas. E aí cabe a nós fazer essa reflexão, para ver qual é o momento que nós estamos, se vamos escolher este caminho ou aquele caminho. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.